Pessoal, retornando aqui, agora a gente vai ver os autores, né, suas principais obras e suas características. Como eu disse para vocês, os autores do pré-modernismo, eles não possuem características em comum. Cada autor possui um foco diferente, eles vão escrever sobre diferentes tipos de pessoas, tipos de lugares, ok? Mas eles têm a característica de querer apresentar, de representar esse Brasil que tinha ficado de fora das escolas literárias por muito tempo, ok? O primeiro que a gente tem aqui é o Euclides da Cunha, o narrador da Guerra do Fim do Mundo, certo? Ele é narrador da Guerra do Fim do Mundo justamente pelo seu livro Os Sertões, que ele vai retratar ali a Guerra dos Canudos, a questão do Antônio Conselheiro, a comunidade do Belo Monte, ok? Então, o Euclides da Cunha. Bom, ele foi o pioneiro. Bom, pessoal, voltando aqui, como eu estava dizendo para vocês, o Euclides da Cunha, ele é considerado pioneiro da aproximação entre a literatura e a história, certo? Porque ele vai narrar um fato histórico ali, que foi a Guerra de Canudos, e fazendo a aproximação com a literatura, né, certo? Por essa questão da narração, que ele vai pintar o sertanejo, né, vai pintar o local, vai contar como foi a luta, mas contando ali sobre um fato histórico. Ele faz isso de uma maneira majestosa, ok? Como eu disse para vocês, o pré-modernismo ele começa em 1902 com a publicação dos Sertões, que é uma recriação da Guerra de Canudos. O Euclides da Cunha era um jornalista e ele foi mandado lá para a comunidade Belo Monte, ele viajou lá para o Nordeste para escrever para o jornal diariamente o que ali acontecia, certo? Inclusive, o dia que estourou a guerra, ele estava por lá também, o dia que teve lá toda a confusão com os policiais e a comunidade. E aí, 2 anos depois da Guerra de Canudos, ele resolveu recriar a história com a literatura. E aí ele publica Os Sertões, que dá início ao período de transição que a gente conhece como o pré-modernismo, ok? E aí, Os Sertões é conhecido como a Bíblia da Nacionalidade Brasileira, certo? Foi um escritor chamado Joaquim Nabuco que deu esse nome, esse título para Os Sertões do Euclides da Cunha. Justamente por ter essa mistura de estilos que o Euclides da Cunha faz dentro do seu livro, certo? A gente tem o texto literário com o sertanejo ali, ele contando como o sertanejo começa a seguir um líder messiânico, que é o Antônio Conselheiro. A gente tem a questão do texto antropológico, né, contando como que viviam ali a sociedade, os homens na comunidade Belo Monte. A gente tem o texto geográfico, mostrando ali o clima, a vegetação, topográfico, mostrando o solo. Então, ele faz uma mistura de vários estilos, mistura de estilo jornalístico também, né? Como se estivesse escrevendo uma matéria. Então, é muito difícil a gente definir um estilo só para os sertões, porque ele trabalha diversos tipos de escritas dentro do seu livro, ok? É realmente genial o que ele fez com os sertões. O Euclides da Cunha ele vai resgatar uma característica do naturalismo, que é aquela questão da visão determinista, né? Que a gente viu que o meio, a raça e o contexto histórico que você vive vai ali influenciar na sua vida e possivelmente vai definir ali como que será o resto da sua história, certo? Só que diferente dos naturalistas, ele vai trabalhar essa visão determinista de um modo mais regional, também tratando a questão de como o sertão, né, o sertão nordestino, influencia ali o sertanejo, ok? Então ele trabalha o determinismo, mas de uma forma muito mais regional do que os naturalistas. O livro Sertões é dividido em 3 partes, que são elas: a terra, o homem e a luta. Na primeira parte, que é a terra, ele vai descrever as características de maneira detalhada do sertão nordestino, certo? Ele vai trazer informações sobre o clima, como que era o clima, se chovia, se não chovia, certo? A composição do solo, como que era um solo arenoso, né? Um solo bom para poder plantar. Então ele vai fazer toda essa descrição. O relevo e também a vegetação. Então ali são várias páginas que ele vai contar somente sobre a terra do sertão nordestino.
A segunda parte é o homem, que ele vai fazer todo o retrato do sertanejo, certo? E ali ele vai tentar demonstrar um impacto que o meio ali, o sertão, tem sobre as pessoas, né? A gente tem um destaque que é para a apresentação do Antônio Conselheiro, né? E como que foi essa transformação do Antônio Conselheiro em um líder messiânico, né? Dizendo ali essa profecia que o sertão ia virar mar. E a terceira e última parte é a luta, né? Que ali ele vai narrar os combates entre as tropas oficiais do governo e os seguidores do Antônio Conselheiro. E aí o livro ele vai terminar com a descrição da queda do Arraial de Canudos e a destruição de todas as casas que tinham sido erguidas no local, ok? Então acabou que o governo e as tropas oficiais conseguiram dizimar ali o Arraial de Canudos e todas as casinhas ali que tinham sido construídas, ok? Então vamos lá. Também no Euclides da Cunha a gente consegue perceber um barroco científico, certo? Ali pelo uso da sua linguagem. O autor também traz ali um conflito interior que é característico dos autores barrocos, né? Então, como a gente viu, os pré-modernistas, eles têm características de outras escolas, vão resgatar ali características que tinham sido trabalhadas há muito tempo. O Euclides, ele traz esse conflito interior, certo? Que não pode ser solucionado. E aí os críticos reconheceram, né, os críticos literários reconheceram que tem essa questão do barroco, mas um barroco científico, justamente por ele ter esse conflito de como as pessoas podem viver daquela maneira e o que ele poderia fazer para poder ajudar. Então ele fica sempre nesse conflito interior. E aqui eu trouxe para vocês um dos trechos mais famosos do Euclides da Cunha e dos Sertões, né? Que aqui ele começa a descrever o sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação dos membros desarticulados. Agrava a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofrer o animal para trocar duas palavras conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeramente no bambolar característico de quem parece ser o traço geométrico, os meandros das trilhas sertanejas. Então, ele começa falando, né, que o sertanejo, antes de tudo, é uma pessoa forte, né? Não tem aquele raquitismo exaustivo, né, das pessoas que vivem no litoral, ali no Rio, né? Mas a aparência que a gente vê do sertanejo revela totalmente o contrário. Ele pode ser forte internamente, né? Ter ali as suas coragens. Só que quando a gente olha para o sertanejo, a gente vê o quanto que ele já sofreu, né? Ele não tem a plástica impecável, ou seja, não tem um rosto bonito, né? Não tem o corpo com porte atlético, né? É meio desengonçado, meio torto, não tem graça nenhuma, né? E aí anda sem firmeza, sem aprumo, e quando se encontra assim parado, ele já tenta se encostar em algum lugar para poder dar uma descansada, certo? Não caminha em linha reta, sempre está caminhando assim nos passos meio sinuosos. Então, gente, é muito interessante ver como que o Euclides da Cunha faz essa descrição tão legal do sertanejo, certo? É muito real, muito próximo da realidade, certo? Se a gente pegar imagens das pessoas do sertão dessa época, é realmente isso daqui. O Euclides da Cunha foi genial ao retratar, ok? Aqui é o Euclides da Cunha com seu belo bigodinho. Aqui é a primeira publicação dos Sertões, né? Campanha de Canudos.
um dos grandes autores que a gente tem na literatura brasileira. Agora aqui é uma imagem de Canudos, ok? A comunidade Arraial de Canudos. Aqui os seguidores do Antônio Conselheiro, né? Estão aqui encurralando um pessoal com as arminhas aqui. Conseguem perceber o solo, né? A vegetação aqui. Pela foto a gente percebe que devia estar extremamente quente também. E agora a gente passa para o segundo autor, que é o Lima Barreto. Acho que esse aqui vocês nunca ouviram falar, mas é também um dos grandes autores que a gente tem na literatura brasileira, certo? Lima Barreto, A Vida nos Subúrbios Cariocas. Bom, o Euclides da Cunha foi lá para o Nordeste, ali no Arraial de Canudos, né, para escrever sobre os sertões. O Lima Barreto, ele não vai sair do Rio de Janeiro, certo? Só que ele vai adentrar nas camadas que tinham sido esquecidas pelos escritores que já tinham escrito sobre a capital do Brasil, certo? Naquela época, agora eu sei que a capital é aqui em Brasília, ok? E aí, o Lima Barreto, ele vai escrever sobre a vida no subúrbio carioca, ou seja, a vida ali nas favelas, ali nas partes da cidade menos privilegiadas, beleza? Então, ele vai escrever sobre retratos ignorados nas cidades, ok? Quem são esses retratos ignorados? Ignorados por quem? Pelo governo, pelos escritores das outras escolas, são os funcionários públicos que nessa época não ganhavam muito bem, os professores também, puxa vida, as moças solteiras, certo? Os trabalhadores ali da cidade que não tinham o poder e nem o dinheiro daquela classe conservadora. E essa parcela da população, ela já havia sido ignorada por escritores passados, certo? Os escritores passados não tinham colocado em protagonismo esses retratos, ok? O Lima Barreto ele também é muito bem conhecido pela questão da veracidade nos relacionamentos. Aqui a gente não vai ter idealização de nada. Aqui a gente vai mostrar traição, a gente vai mostrar amizade que acaba, certo? Não vai ter idealização. Eu vou tentar ser o mais verossímil possível nos relacionamentos, que bem a gente sabe que alguns relacionamentos acabam, outros dão muito certo, mas não é uma coisa 100% homogênea, beleza? Bom, e aí o primeiro livro dele é o Isaías Caminha, certo? E o segundo é Clara dos Anjos, ok? Nesses dois livros, ele vai trazer a denúncia do preconceito, certo? O Isaías Caminha, como eu disse para vocês, é o primeiro romance publicado do Lima Barreto. E qual tipo de preconceito que ele vai denunciar? O preconceito racial que ele mesmo sofreu. O Lima Barreto era mulato e ele sofreu bastante preconceito ali para conseguir ser um escritor, né, um editor de jornal, e é por isso que o Isaías Caminha tem um caráter autobiográfico, ou seja, ele conta um pouco da sua história ali dentro do livro, ok? O Isaías Caminha conta a história de do Isaías, né, que é um menino idealista e muito inteligente, né, e aí ele acha que é possível vencer na vida graças aos seus esforços e ele acha que consegue superar até mesmo o preconceito racial. Só que ele, quando chega no Rio, né, ele veio do interior, ele procura um influente deputado que disse que iria ajudá-lo, só que quando o deputado vê, ele se recusa a ajudar o Isaías porque ele era negro, ok? E aí ele passa por uma série de dificuldades dentro do livro e... Só retornando aqui, como eu disse para vocês, né? O Isaías conheceu esse suposto deputado que iria ajudá-lo, só que esse deputado se nega porque ele é negro. E aí ele passa por uma série de dificuldades durante o livro, mas ao final ele consegue se tornar jornalista. Como o Lima Barreto, né? O Lima Barreto era mulato, sofreu muito preconceito e por isso que o Isaías Caminha tem um caráter autobiográfico, ou seja, o autor colocou ali um pouco da sua história dentro do livro. O outro que a gente tem também do Lima Barreto chama-se Clara dos Anjos. É um romance inacabado e no qual o preconceito racial vai retornar, vai ser posto em evidência novamente, né? Só que aqui agora é uma moça, que é a Clara, que ela é seduzida
por um tipo, né, um homem suburbano ali do Rio de Janeiro, um homem carioca suburbano, que se chama Cassie Jones. E aí, ele a desonra, né, nessa época tira a virgindade dela, e ele a humilha na frente da família, certo? E é um romance inacabado, ou seja, o Lima Barreto não terminou de escrever, mas traz essa questão do preconceito racial e os tipos suburbanos que a gente tinha no Rio de Janeiro, ok? Mas a obra máxima do Lima Barreto, né, quando a gente pensa em Lima Barreto, a gente pensa nesse livro, chama-se Triste Fim de Policarpo Quaresma, ok? E quem era esse Policarpo Quaresma? Ele era um major, né? Ele é mais conhecido como Major Quaresma. E ele é considerado um nacionalista quixotesco, né? Quixotesco fazendo menção ali ao Don Quixote, a uma idealização, né? Quase se tornando uma loucura, ok? Então era um nacionalista extremamente que idealizava muito as questões aqui do Brasil, ok? E o Policarpo Quaresma, ele era um estudioso sobre várias coisas do Brasil. Ele conhecia várias músicas brasileiras, sabia todos os autores brasileiros, certo? Lendas tupi-guarani, lendas indígenas que a gente tinha. E todas as pessoas que conheciam o Policarpo Quaresma o ridicularizavam. Nossa, por que você está estudando a história brasileira? E aí ele começava a falar porque era muito bom e que ele gostava muito e que nós tínhamos que ser patriotas, ou seja, gostar do que é produzido aqui no Brasil. Certo? Só que aí o Lima Barreto, com o Policarpo Quaresma, ele quer trazer a questão do embate entre o real e o ideal. O que é realmente realidade aqui no Brasil e o que o Policarpo Quaresma está idealizando, certo? Ele idealizava um Brasil que não era de verdade. Um Brasil ali que não olhava para as suas camadas mais baixas, né? E aí ele acabava idealizando um país que não existia. E aí chama-se Triste Fim do Policarpo Quaresma não porque ele morre, mas esse triste fim faz referência a essa perda dos ideais que o Policarpo Quaresma perde. Ou seja, ele agora, depois de muitas desilusões com questões brasileiras, ele passa a não idealizar mais o país tupiniquim, certo? E aí, a desilusão que a gente tem do Policarpo Quaresma também inclui uma desilusão do Lima Barreto. Por quê? Porque o autor morreu acreditando que era dever de todos os autores brasileiros deixar de lado todas aquelas velhas regras, né? Todas aquelas disciplinas, né? do gênero e aproveitar cada um deles, ou seja, não vamos agora somente focar em regras, em disciplinas de tal gênero tem que seguir essa regra, tal gênero tem que seguir essa regra. Não, a gente vai tentar aproveitar um pouco de cada um deles e vai tentar procurar, né, conforme a inspiração do próprio autor, reformar algumas coisas na literatura brasileira, certo? Só que ele morreu não vendo isso acontecer, certo? E ele acabou desiludido também. Querendo ou não, os autores brasileiros tinham lá suas diferenças, né? Como a gente viu os parnasianos simbolistas, né? Eles não tinham essa questão de tentar interagir entre os gêneros. A gente está vendo isso mudar um pouquinho agora no pré-modernismo e aí no modernismo que isso vai começar a ser feito mesmo. Mas antes disso, os autores não pensavam da mesma forma que o Lima Barreto, ok? Aqui é uma foto do Lima Barreto, aqui uma capa do livro, né, o Policarpo Quaresma. Então a gente tem símbolos brasileiros aqui, né, a roupa do major, aqui como se fosse um cocá, né, um papagaio, que é uma representação de uma puramente do Brasil, né, aqui o Lima Barreto. Bom, agora a gente passa para o Monteiro Lobato, só que a gente não vai falar de Sítio do Pica-Pau Amarelo, ok? Sítio do Pica-Pau Amarelo foi um livro voltado ali para a infância e foi onde Monteiro Lobato mais fez sucesso, ok? Mas no pré-modernismo ele também trouxe questões importantes para o público, ok? Monteiro Lobato ele vai trabalhar a decadência do café, ok? Ali no Vale do Paraíba, ali em São Paulo, ali no interior de Minas, ok?
Peraí, o computador apagou. Aí, voltamos. Bom, o Monteiro Lobato, ele vai tratar muito sobre a vida no interior e suas características. Na verdade, Monteiro Lobato não tinha nem intenção de ser escritor. Ele acabou sendo escritor meio que por acidente. Ele enviou uma carta ao estado de São Paulo ali por volta de quando ele tinha seus 20 anos, descrevendo a vida no interior e as mazelas que assolavam ali o Vale do Paraíba. Muitas doenças, más condições de trabalho. Era uma carta denúncia. O editor gostou tanto do modo que ele escrevia, descrevendo tão bem as coisas do interior, que ele quis que o Monteiro Lobato começasse a enviar mais cartas. E aí foi quando ele começou a sua carreira jornalística e, consequentemente, a sua carreira como escritor, ok? Bom, uma das figuras mais interessantes que a gente tem no Monteiro Lobato e que trata realmente dessa questão da vida do interior é um personagem que ele criou chamado Jeca Tatu, certo? Que vai estar dentro de um dos contos mais famosos dele, que se chama Urupês, ok? Esse Jeca Tatu é representado como um caboclo, certo? E aí ele é assolado por uma doença chamada amarelão, que se eu não me engano é hanseníase, que a gente tem por nome científico, certo? E aí ele vai mostrar como esse caboclo que trabalha nas fazendas de café, certo? Como ele é simples, às vezes como ele é ingênuo, ok? E como ele é assolado por todas as coisas ruins que acontecem lá no interior, ok? É um dos personagens mais emblemáticos dele, que se chama Jeca Tatu. Como eu disse para vocês, o Monteiro tem uma preocupação muito grande em denunciar os problemas do interior, as coisas que ele aconteciam e que ele achava que estavam erradas, certo? Ele vai escrever principalmente ali sobre o Vale do Paraíba, a região do interior de São Paulo e de Minas, que era onde tinha as fazendas de café, né? E aí, como eu disse para vocês, um dos contos mais famosos dele e que faz parte do pré-modernismo chama-se Urupês, que vai contar o caboclo que vivia pelo interior de São Paulo, ok? Mas o Monteiro é muito mais conhecido pela sua obra infantil, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo surgiu com um livro que se chama Narizinho Arrebitado. É um livro de quase 5.000 páginas que vai contar as aventuras da Narizinho, do Pedrinho, da... Gente, qual é o nome do livro? Emília, isso, o Visconde de Sabugosa. E aí ele ficou muito mais conhecido por essa questão, ok? Tem uma questão que envolve Monteiro Lobato também, que é a questão dele ser eugenista, né, dele ser racista. Inclusive, quando os modernistas querem inserir aqui no Brasil a nova escola literária, ele é super contra. Então, tem várias polêmicas também que permeiam o Monteiro Lobato, ok? Mas não vamos entrar aqui, vamos passar. Aqui o Monteiro Lobato com a sua famosa monocelha, grossinha. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos, certo? Depois que a editora dele faliu, mas é um dos maiores escritores também que a gente tem aqui na literatura brasileira. E aqui é uma representação, né, do Jeca Tatu, né? Ele falando, Jeca, por que não trabalhas? Pergunta o Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jeca Tatu. Aí o Jeca Tatu vai responder, não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na carcunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Aí o Monteiro, sim, eu sei, Jeca Tatu. Sofres de amarelão. E aqui, terra no sangue, jardim zoológico, e essa bicharia que se faz segundo, feio, molenga e inerte. Aí então aqui ele fala que tá doente, né? Na verdade ele não é preguiçoso, ele só tá sofrendo de uma doença. Jeca Tatu. Todos os livros que eu tô falando para vocês estão disponíveis lá no Moodle, certo? Como eu sempre falo. É importante a gente saber as características das escolas, o contexto histórico, mas a vestibular geralmente gosta muito de cobrar autor e suas principais obras. É importante que vocês deem uma olhada, deem uma lida, certo? Para vocês entenderem mais ou menos ali como que
é a obra do autor. E tá tudo lá no Moodle, tudo de domínio. Bom, galera, agora pra gente encerrar aqui, a gente vai encerrar com um poeta muito enigmático para a literatura brasileira, tanto por seus poemas escritos, tanto por suas características, ok? O nome dele é Augusto dos Anjos. A gente já viu aqui vários escritores, certo? A gente viu Euclides, o Monteiro, Lima Barreto, e todos eles trabalharam ali na escrita da prosa. Agora a gente vai ver um escritor que trabalhou com a poesia, ok? Então vamos lá. O Augusto dos Anjos, ele é muito singular dentro da literatura brasileira, porque a gente não consegue encaixá-lo dentro de uma única estética, ou seja, dentro de uma única escola, ok? Ele tem um caráter enigmático e sombrio, certo? Então a gente ainda tem algumas dúvidas sobre o que realmente ele queria escrever, né? Sobre quem realmente ele foi. Tratava de temas sombrios, como a morte, a questão de se ver como um verme alguma das vezes, certo? Ele, inclusive, era muito criticado pela questão do seu mau gosto pelas escolhas das palavras, certo? E aí, o que isso resultava? Resultava em algumas vezes deixar quem estava lendo chocado, né? Ele utilizava de palavras assim muito sombrias e que as pessoas ficavam, nossa, mas por quê? E ficavam chocadas mesmo. Ele tem uma grande influência de diferentes estéticas, então em alguns momentos a gente vai encontrar características simbolistas, características parnasianas, características barrocas, árcades, naturalistas, então é uma fusão das escolas literárias que a gente encontra dentro do Augusto dos Anjos, certo? Ele tem um grande gosto pelas imagens fortes, ou seja, por momentos da vida que são considerados assim chocantes. Ele gosta de colocar dentro dos seus poemas também. E um fato interessante é que ele gosta muito também de usar termos científicos dentro dos seus poemas, né? Poemas que muitas vezes a gente vê como lirismo, sentimentalismo, paixão, mas com Augusto dos Anjos também traz uma revolução usando termos científicos, né? Fazendo uma menção ali ao naturalismo e realismo, né? Escolas que trabalhavam com a ciência dentro da literatura, certo? O Augusto dos Anjos tinha uma preferência pelo soneto, uma característica que a gente via aonde? Nos parnasianos, né? Com Olavo Bilaco ali, com seu estudo do Camões, né? Então a gente vai percebendo que ele tinha características de várias escolas, certo? Mas que não se encaixava, assim, de forma concreta dentro de nenhuma delas, ok? Ele é conhecido como um fenômeno isolado da literatura brasileira, porque não tem mais nenhum autor, um poeta como Augusto dos Anjos, que realizou essa fusão, que tratava de temas dos quais eles tratavam. Então, ele é um fenômeno isolado que a gente tem dentro da literatura, certo? E por conta disso que inseriram ele dentro do pré-modernismo, por não ser uma escola literária, e sim um processo de transição, como a gente já viu, ok? Trabalha com essa fusão de influências de diversos aspectos, certo? Ele gostava muito de sociólogos também, sociólogos, cientistas, escritores, escolas literárias, era uma grande fusão que Augusto dos Anjos trabalhava, ok? Um poeta singular, como eu já disse para vocês, não tem nenhum outro poeta na literatura que seja como Augusto dos Anjos, que trabalhe da forma que ele trabalhou, né? Colocando vários aspectos de várias escolas dentro das suas poesias. Algumas outras características dele. Ele tem muitas divagações metafísicas, né? Ou seja, ultrapassando o físico, ultrapassando o mundo real que a gente pode ver, pode pegar. Então ele tem várias dúvidas, várias divagações ali que ele fica sobre as quais ele escreve. Ele também tem uma angústia existencial, né? Angustiado por essa existência. Então, ali a gente já vê um pouco uma característica do pessimismo, né? Que a gente já volta lá no romantismo da segunda geração, certo? Essa angústia também, essa metafísica
do simbolismo, como a gente viu com o Cruz e Souza, né? Essa questão de ultrapassar o físico e buscar o mundo irreal. Então, se a gente for a fundo mesmo, a gente vai encontrar características de praticamente todas as escolas dentro do Augusto dos Anjos, ok? Retrata também muito o sofrimento, né? O sofrimento ali, o seu sofrimento, o sofrimento da sociedade, ele retrata dentro das suas poesias. Ele tem uma grande crença na quimera, que é essa quimera, a fantasia, o sonho, a ilusão, já voltando à característica do simbolismo, né? De acreditar em coisas que não estão nesse mundo, mas que estão ali no mundo das ideias, ok? Uma desilusão humana, ou seja, ele já está desiludido com a humanidade, desiludido consigo também. E a característica da sua linguagem é justamente tratar da ciência dentro da poesia e também com símbolos, certo? Então, ele recorre à ciência para definir melhor as suas preocupações, certo? E aí, ele também usa desses símbolos para mostrar ali as preocupações que ele tinha. Como eu disse para vocês, ele usa termos fortes e chocantes, né? Então, isso deixou ali os críticos da época extremamente incomodados, né? Por esse mau gosto, entre aspas, que ele tinha pelas palavras, mas realmente era para chocar quem estava lendo, certo? E aqui eu trouxe para vocês um dos poemas mais famosos dele, que inclusive já foi obra do Paz. Eu fiz o Paz 2 e esse poema era uma das obras que estava na matriz de referência. Se chama Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário de ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então aqui, né, ele está falando da sua matéria, né, que ele é filho do carbono e do amoníaco e que ele desde os princípios da sua infância ele sofre com a influência má dos signos do zodíaco. Então ele traz a questão da astrologia também, né, dos símbolos para dentro do seu poema. Profundissimamente hipocondríaco, né? Hipocondríaco é aquela pessoa que sempre acha que está com alguma doença, que tem medo de doenças, né? E aí ele fala, este ambiente me causa repugnância, sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa na boca de um cardíaco. E aqui é como se ele estivesse enterrado já dentro de um caixão, certo? E aí tá falando aqui, já o verme, este operário das ruínas, ou seja, ali ruínas debaixo da terra, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, ou seja, se alimenta do sangue dessas carnificinas e declara guerra à vida, por quê? Porque ele precisa da morte para poder se alimentar, esse verme. E esse verme estava espreitando os olhos do Augusto dos Anjos para roê-los, né? Ou seja, para começar ali o processo de decomposição. E há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra, porque os cabelos é uma das últimas partes do nosso corpo que se decompõe. Então, é um poema realmente chocante, né? Falar da morte desse jeito, falar que um verme vai roer seus olhos e deixar apenas os cabelos, é muito interessante, certo? O Augusto dos Anjos ele publicou somente um livro que chama Eu e Outras Poesias, tá lá no Moodle, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha. Ele, se eu não me engano, ele não publicou esse livro em vida. Deixa eu ver. Não, ele publicou o livro em vida com a ajuda do irmão dele. Ele publicou em 1912, Eu e Outras Poesias. Tá lá no Moodle, várias poesias bem legais, certo? Inclusive, eu deixei para vocês um link
de um apresentador bem legal daqui do Brasil, declamando essa poesia dele de uma forma assim muito mais artística do que eu estava fazendo aqui para vocês. O link está lá no Moodle também para vocês darem uma olhadinha, ok? Augusto dos Anjos, extremamente singular aqui no Brasil, extremamente lendário e genial. Pena que esses autores, como Augusto, como Cruz de Souza ou Afonso de Guimarães, eles não foram tão bem aceitos pelo público da época. Então, eles vieram a ter o seu reconhecimento só depois da sua morte, ok? Aqui é uma foto do Augusto dos Anjos. Ele também é conhecido como poeta gentil, certo? Acho que a carinha dele também revela um pouco disso. Aqui é um memezinho que eu coloquei para vocês verem justamente sobre essa questão, né? Do Augusto dos Anjos não ser tão bem aceito pelo público da época. Então aqui a gente tem uma representação, né? Como se fosse o Olavo Bilac, que era o Bambambam, Bam Bam, que todo mundo gostava e que sabia as poeminhas dele de cor. A mulher aqui no meio representando os leitores do século XIX. Do ladinho aqui, Augusto dos Anjos super triste, com um cigarrinho na mão. E a mulher está dando atenção para o Olavo Bilac. Os dois, dentro das suas características, foram essenciais para a literatura brasileira, mas pena que durante aquela época só o Olavo Bilac teve o reconhecimento que merecia, ok? Então, para vocês darem uma olhadinha no meme e para a matéria se fixar um pouquinho mais. E agora aqui, no nosso último slide, é de um compositor aqui da nossa música brasileira, nossa música popular brasileira, que morreu, acho que foi segunda ou terça-feira passada, que é o Aldir Blanc, e que acho que é uma frase que se encaixa muito na questão do pré-modernismo, nessa questão de querer mostrar o Brasil para o Brasil, certo? E aí ele fala assim: o Brasil com Z não conhece o Brasil com S. O Brasil com S nunca foi ao Brasil com Z. Então, essa questão de como esse Brasil com Z é aquele Brasil das pessoas mais privilegiadas e de uma pequena parte da população, né, que realmente não conhece e parece que não quer compreender os problemas que permeiam a sociedade do Brasil, né, na sua grande maioria, com as suas classes sociais mais baixas, com os seus problemas sociais, né? E essas pessoas das classes sociais mais baixas não conhecem esse Brasil cheio de privilégios, cheios de coisas boas, de dinheiro, de poder, certo? Então, acho que é muito interessante, porque justamente era isso que os pré-modernistas estavam já antecipando, que era a intenção dos modernistas, de realmente mostrar o Brasil, a realidade do Brasil, para quem ainda parecia que não conhecia, ok? Então, escutem Aldir Blanc, é um dos grandes gênios que a gente tem na música brasileira, ok? Tudo que eu falei aqui está lá disponível no Moodle dos livros, esse PDF aqui também já está lá, ok? Lá eu coloquei 2 links também para vocês darem uma olhadinha. O primeiro é da Psicologia de um Vencido, do apresentador declamando, e o segundo é uma música chamada Sobradinho, do Sai Guarabira, que eles vão fazer ali uma intertextualidade com o Antônio Conselheiro sobre aquela profecia do sertão, de que o sertão viraria um mar, ok? Então dê uma olhadinha, é sempre legal a gente trazer conhecimentos de outras áreas para poder complementar aqui a nossa literatura, ok? Então, semana que vem a gente vai ver um pouquinho de vanguardas europeias, cubismo, futurismo, expressionismo, certo? Dadaísmo. E aí, na outra semana, a gente entra em modernismo, certo? A gente vai ver ali Mário de Andrade, Carlos Drummond, Graciliano, Raquel de Queiroz e vários outros autores também. E como que a Semana de Arte de 1922 mudou completamente a face da literatura aqui no Brasil, ok? Espero vocês até semana que vem. Essa semana a gente também vai ter aula online, ok? Respondendo questões. E é isso. Nosso semestre está acabando, mas a gente ainda vai conseguir vencer todo o conteúdo. Abraços, se cuidem e a gente vai se encontrar em breve. Tchau, tchau.